Olá, turma, tudo bem? A gente teve o capítulo 7 já sobre reprodução assexuada, né? Um pouquinho acelerado. A gente sabe por que que é acelerado, né, gente? Digamos que eu tenho fosse 50 minutos em aula presencial, aí até a gente entrou na turma, o aluno sentar, prestar atenção, a gente colocar os itens no quadro, fazer a leitura compartilhada e explicar, nem dá tempo. Às vezes precisa voltar outra aula, com a aula incompleta. E aqui não, a gente já está com o slide pronto, ou seja, eu não vou precisar anotar no quadro, vocês já estão aí me esperando, não vou precisar ninguém fazer silêncio. Então, se for 15, 20 minutos ou até mais, mas é totalmente proveitoso. O que eu faço nesse período de tempo aqui gravando, eu não faço na sala de aula, porque tem vários fatores que interferem, né? Então, hoje, como a gente falou de divisão binária, é, germinação, né? Vários tipos de reprodução assexuada, eu preferi trabalhar com vocês o próprio livro de vocês, as questões, para que a gente dê uma paradinha, que a gente está muito acelerado. Então, dá uma pausazinha no vídeo, né? Dá uma pausazinha no vídeo aí de vocês, para que a gente possa estar vendo as questões, apesar de estar com a resposta, para você ver o que é correto, o que a outra não é correto, para que a gente possa ter um resultado melhor. Então, pega o livro aí de vocês, dá uma pausa quem está sem livro, corre lá, pega o livro. Na página 20, tem um Agora é com você. A questão é: uma diferença entre reprodução assexuada e sexuada é que a reprodução assexuada, letra A, exige dois indivíduos para se cumprir e a sexuada exige um. A letra A está ao contrário, né, gente? Seria o contrário. Letra B, não promove variabilidade genética e a sexuada promove. Isso é certo. Quando nós estávamos fazendo o estudo da aula, a gente viu que uma reprodução assexuada, os indivíduos eles não têm variabilidade entre eles são clones uns dos outros, né? Então, a letra B, a letra C é a letra correta, porque é exatamente a letra que nos diz que esses indivíduos eles são clones uns dos outros, porque não existe variabilidade genética. A letra C diz que só ocorre entre vegetais, não existe entre vegetal e animal. A letra D dá origem a vários indivíduos de uma só vez. E a sexuada, um indivíduo apenas. Uma sexuada tem tipo que dá mais de um, a gente vai ver quando estiver estudando a mesma. Letra E diz que ocorre entre espécies em que não existem dois sexos. E a sexuada só ocorre nos seres em que há diferenciação dos dois sexos. Também um contexto errôneo. Letra B. Eu queria chamar a atenção de vocês para que a gente possa fazer a leitura desse texto que tem aí Para ir além, na página 20. Vamos lá? Acompanhe comigo a leitura no material de vocês ou na tela, se tiver a imagem boa do livro, tá? Diz assim: a reprodução acelerada de bactérias pode beneficiar diversos processos na alimentação. É possível cultivar lactobacilos vivos para uso em uma dieta regular, preferencialmente com acompanhamento nutricional. Essas bactérias que fermentam a lactose se produzem em ritmo acelerado, o que fornece benefícios para o consumo alimentício. Vale lembrar que é necessário muito cuidado com os modos de armazenamento, material usado, temperatura do ambiente, tempo necessário, etc. E de consumo, considerando que se trata de micro-organismos vivos. Leia o texto a seguir para saber mais sobre o kefir. Benefícios do kefir. O que é, na verdade, o kefir? Kefir é um leite fermentado rico em bactérias probióticas que melhoram a flora intestinal e auxiliam na imunidade, melhora o trânsito intestinal, ajudando a manter a saúde geral do organismo. As bactérias do kefir podem ser cultivadas em casa com segurança e a produção de bebida é fácil e se assemelha à produção de iogurte natural. Por ser um alimento probiótico, os principais benefícios do kefir são diminuir a prisão de ventre, pois as bactérias
boas melhoram a digestão e estimulam o trânsito intestinal. Combater inflamações intestinais, por ter a flora saudável, é o principal fator para evitar doenças e facilitar a digestão. Combater a osteoporose, por ser rico em cálcio. Prevenir contra a gastrite, especialmente a gastrite causada pela bactéria H. pylori. E fortalecer o sistema imunológico, pois mantém a flora intestinal saudável e que impede infecção por micro-organismo através do intestino. O leite de kefir pode ser encontrado em supermercados ou lojas de produtos naturais, mas as doações entre amigos são muito comuns, porque os grãos são cultivados em ambientes líquidos, multiplicando-se em uma parcela. Deve ser removida para prevenir o crescimento excessivo. Por isso, quem tem em casa costuma oferecer aos familiares e amigos. Os grãos de kefir também são chamados de cogumelos tibetanos, plantas de iogurte, cogumelos do iogurte, fungo do iogurte e lótus de neve. Eles tiveram origem no Cáucaso e são constituídos por diferentes micro-organismos que são bons para regular o intestino. Por que veio a leitura do kefir no nosso livro? Porque nós estamos falando sobre reprodução assexuada. E o kefir, na verdade, são uma espécie de cogumelos tibetanos, né, de fácil produção, de fácil cultivo, se reproduz de forma assexuada. Por isso que eles veio nesse livro exatamente nessa parte que fala de reprodução assexuada. Então, quando ele diz que é um alimento probiótico, o probiótico que vai ajudar, é rico em micro-organismos que vão acelerar a tua flora intestinal, te deixando um indivíduo mais saudável, com menos doença, e um sistema imunitário ou imunológico bem forte, talvez para resistir a muitos agentes patógenos. Quando eu falo de agentes patógenos, eu estou falando exatamente de agentes causadores de doença. Tudo bem? Vamos para a próxima página para a gente resolver mais questões a respeito da reprodução assexuada. Então, vamos lá. Agora na página... Só um minutinho. Página 31. Eu cortei na foto, mas é a página 31. Agora é com você. Classifique como verdadeira ou falsa cada uma das afirmações a seguir e corrija o que estiver incorreto, caso haja sentenças marcadas como falsas. Então, vamos lá. Onde for falso, F. Onde for verdadeiro, V. Letra A. Os brotos da hidra não se separam do organismo mãe e originam colônia. É falso. As hidras, elas se reproduzem por um tipo de reprodução assexuada chamado brotamento. Então, a mãe surge nela um broto que se desprende, se desprende da mãe, fixa no substrato, dando origem a uma nova hidra. Letra B. A ameba, ao se reproduzir, origina 2 células filhas, aproximadamente iguais. Realmente forma 2 células filhas, mas não são aproximadamente iguais, são inteiramente iguais, são clones umas das outras. Letra C. A planária produz óvulos por partenogênese, que sem serem fecundados, originam novos descendentes geneticamente idênticos entre si. Falso, as planárias, elas não se reproduzem por partenogênese, elas se reproduzem por regeneração planária, verme achatado. Se a gente cortar em vários pedaços, em 3 pedaços, vamos dizer assim, cada pedaço vai dar origem a um novo verme. Letra D. Quando uma estrela do mar se fragmenta, cada uma das partes é capaz de originar um novo indivíduo, constituído clones do organismo inicial. Verdadeiro. Letra E. Na agricultura, é comum a utilização de técnicas de reprodução assexuada na propagação de variedades agrícolas com interesse econômico. Verdadeiro. Letra F. Uma das vantagens da reprodução assexuada em relação à reprodução sexuada é o fato de ser um processo rápido, que origina um grande número de descendentes. Isso também é verdadeiro, é muito rápido a reprodução assexuada. E letra G,
Em apenas alguns processos de reprodução assexuada, há fusão de gametas. Aí isso está errado. Se o processo é sexuado, vai ter que haver fusão, né? Então a gente tem a alternativa como falso. Não tem fusão de gameta em assexuada, só na sexuada. Então, como vocês podem ver, tem a resposta no livro, aí eu fui falando o comentário do que estava errado nas falsas e embaixo está especificado. Aí, meus amores, copiem o que é errado passando para o certo, tá bom? Dá uma pausa e dá para você fazer pela página do livro. Segunda questão. A reprodução dos fungos pode ocorrer de forma sexuada ou assexuada. As leveduras, por exemplo, reproduzem-se por meio de formação de gêmulas, que se separam da célula original e formam um novo organismo. Esse processo de reprodução é conhecido como a letra D, brotamento, certo? Terceira questão. As células bacterianas normalmente se reproduzem duplicando seu material genético e dividindo-se em duas células filhas. Esse processo é relativamente rápido, ocorrendo em algumas espécies em apenas 20 minutos. O processo descrito anteriormente é conhecido como divisão binária, aqui no livro, também é chamado cisparidade e também é chamado de divisão binária e cisparidade. São esses dois nomes mais conhecidos, tá bom? Letra E. Vamos mudar a página? Vamos lá para o Explore Seus Conhecimentos, né? Na página de número 32. Eu vou estar usando o meu livro porque a vista não está muito boa e o óculos pior ainda, né? Página 32, Explore Seus Conhecimentos. Star Wars é um clássico do cinema norte-americano, gênero de ficção científica. O primeiro filme foi lançado em 1977, criado por George Lucas. O enredo é repleto de fantasias, seres incomuns à nossa realidade. A tirinha a seguir mostra uma sátira relacionada à luta entre os Jedi, personagens guerreiros da ficção. Considere o contexto em que ela está inserida e estabeleça uma relação entre o combate e a reprodução das planárias. Em seguida, responda ao que se pede. E vamos lá. Na primeira tirinha, nós temos as lutas, duas planárias, né? Uma de frente para a outra. Aí, no segundo quadrante, é o que vocês estão vendo, esse movimento aí de espadas, né? Durante essa luta. E aqui, no terceiro quadrante, o que a gente vê é uma multiplicação de planárias, né? Eu tinha duas planárias e em luta, né? Houve aí um estiramento, né? Vários fragmentos foram soltos e aqui eu tenho várias planárias. Vamos responder o entendimento. Letra A. A que processo reprodutivo a tirinha está relacionada? Ele é do tipo sexuado ou assexuado? Justifique sua resposta. O processo é chamado de fragmentação e trata-se de um modo de reprodução assexuado, porque não envolve a participação de gameta. Significa dizer que elas se cortaram e cada pedacinho delas deu origem a novas planárias, né? Fragmentação, reprodução assexuada. Letra B. As planárias formadas são iguais entre si ou não? Por quê? São iguais. Todo indivíduo que se reproduz de forma assexuada é igual, né? No processo assexuado, os descendentes são iguais ao progenitor, pois possui as mesmas características gênicas. Gênicas vem de gene, fragmentos de DNA. Segunda questão. Uma notícia informa que um evento raro está acontecendo entre a população de peixes serra da Flórida, nos Estados Unidos. Os peixes estão se reproduzindo de forma sexuada e existem diversos estímulos que levam ao desenvolvimento de filhotes de forma sexuada, apenas a participar do óvulo. Estes estímulos podem ser químicos ou devido a mudanças dos fatores ambientais e também emocionais, sendo ativados em condições de estresse.
apesar de uma ótima solução para conservar uma população que não tem macho suficiente para copular com as fêmeas. Essa forma de reprodução pode causar problemas porque todos os filhotes serão clones das mães. A partir das informações da reportagem, responda aos itens a seguir. A que tipo de processo de reprodução assexuado se refere o texto? Aí, gente, animais, peixes que têm sexo masculino e feminino e pode reproduzir com a ausência de um dos gêneros, com a ausência de um dos gametas, é partenogênese, que é o processo que o indivíduo não tem pai, ou seja, ele surge de óvulos não fecundados, partenogênese. Letra B. Esse processo é mais comum em que animais vertebrados? Em anfíbios, como as salamandras, e répteis, como os lagartos. E letra C. Que relação pode haver entre... Preciso mudar a página de vocês, né, gente? Desculpa. Que relação pode haver entre o baixo número de indivíduos machos e a ocorrência do fenômeno em reprodução assexuada em peixe sério? Esse pode ser uma estratégia da natureza para que a população não entre em extinção. O termo população aqui em ciência significa grupos de indivíduos da mesma espécie. Né? Então, quando nós temos várias espécies em um determinado local, nós chamamos de população. Então, quanto mais uma população se reproduz, mais descendente fica e mais continuidade de representantes terá para o futuro. Terceira questão. O uso da propagação vegetativa é indispensável quando se deseja multiplicar genótipos com características desejadas. Em relação a esse processo, é correto afirmar que a letra A diz: os indivíduos formados são geneticamente modificados em relação às plantas. Não existe organismo modificado geneticamente se o tipo de reprodução é assexuado. Já não marca mais. Letra D. Os indivíduos formados são geneticamente idênticos à planta que os originou. Certinho. Todo organismo que se reproduz de forma assexuada é clone do seu progenitor. São geneticamente iguais. Professor, o que está errado na letra C? Os indivíduos formados têm identidade genética variável em relação à planta que originou. Não tem como variar a genética, gente. Isso que torna a questão errada. E a letra D. Os indivíduos formados são geneticamente idênticos à planta que os originou, não sendo relevante em programas de melhoramento florestal. Todo indivíduo ele pode ser relevante, pode haver melhoramento genético, que a gente chama de transgênico, transferência de gene, certo? Quarta questão. Em relação à reprodução assexuada, é correto afirmar que, primeiro, não ocorre em animais. 2. Pode ser desfavorável se ocorrerem mudanças ambientais bruscas. 3. Representa um tipo de cruzamento entre plantas denominadas enxertia. E 4. Em alguns casos, é de grande utilidade na agricultura. Assinale a alternativa que contempla apenas os itens corretos. Então, é a letra C, 2 e 4. Vamos ver o que diz o item 2. Pode ser desfavorável se ocorrerem mudanças ambientais bruscas. Verdade. Como esses indivíduos são produzidos de forma assexuada, eles são clones, eles são idênticos. Então, o que afeta um, afeta todos. Então, se tiver um grande período de temperatura e as plantas não forem resistentes ao calor, todas irão morrer. Se for dependente da região, tiver geada, elas não forem suportável ao frio, todas irão morrer. Porque o que afeta uma, afeta todas. E a 4, né, diz que, em alguns casos, é de grande utilidade na agricultura. Sim, se produz, se replica várias populações, no caso de agricultura, através da propagação vegetativa. Quinta questão. As infecções hospitalares são frequentes, causadas por bactérias que passam por um processo de seleção e se mostram com isso muito resistente a antibiótico.
A situação é agravada pelo fato de as bactérias apresentarem um crescimento populacional bastante rápido. Verdade. Letra A. Como a resistência a antibióticos se origina em bactérias de uma colônia que é sensível a elas? Com as mutações podem fazer surgir bactérias resistentes a certos medicamentos, sendo estas selecionadas ao longo do tempo. Então, o que a gente viu? Que as bactérias, elas se reproduzem por um processo assexuado chamado divisão binária. E é rápido, você pode ter em média 20 segundos, uma bactéria se transformou duas, que serão 4, que serão 8, que serão 16, ou seja, em um curto intervalo de tempo tem uma multiplicação de bactérias. Isso faz com que a gente fique atento pela questão da não automedicação. Nós não devemos nos automedicar por sintomas X, Y ou Z, porque digamos que se você estiver contaminado por alguma bactéria e você vai ingerir algum antibiótico, ao invés de você combater a doença, né, você vai estar deixando essas bactérias resistentes ao antibiótico. Por isso, está sentindo algum problema, está com algum sintoma de alguma doença, seja qual for, procura um médico. Só ele pode te ouvir e te diagnosticar e passar a medicação adequada para você de acordo com a análise que ele fizer, tá bom? Então, não automedicação. Letra B. Explique de que maneira as características reprodutivas das bactérias contribuem para seu rápido crescimento populacional. Resposta: ao encontrar um meio de cultura favorável, as bactérias são seres que se desenvolvem rapidamente por meio da divisão binária. O cálculo da reprodução desses indivíduos é medido por progressão geométrica. É o que eu acabei de explicar na letra A, serve como explicação na letra B. Certo, gente? Então, eu fiz questão de estar trazendo as respostas dessa atividade porque é um conteúdo novo para a gente, né? Nós estávamos todo o livro estudando a respeito de energias, de fonte energética, transformação de energia, consumo de energia. E a gente começou a falar de vida, de seres humanos, de constituição gênica, né, de reprodução. Então, eu quis trazer um pouquinho mais de foco, apesar de que a gente está um pouquinho distante, mas que a gente possa estar mais próximo o máximo que a gente puder, tá bom? Eu espero que, ao a gente fazer a atividade juntos, não para deixar vocês com pouca coragem para estar fazendo essas atividades, mas para fazer vocês entenderem as respostas que vocês estão colocando nessas atividades. Tudo bem? Então, a gente se encontra na próxima aula. Fiquem com Deus, tá? Beijo.